Prezados irmãos no Senhor, nós saudamos a todos de coração e desejamos a todos a bênção de Deus e desejamos as boas-vindas a todos, também aos nossos irmãos que estão conectados na transmissão e têm parte conosco desse culto a Deus. Nós saudamos de coração a partir daqui. Nós queremos trazer o louvor e a adoração também através de cânticos. Nós já fomos abençoados por maravilhosos hinos do coral e também pelos cânticos, pelos hinos instrumentais. Queremos glorificá-lo de coração. Começaremos pelo número 5 do pequeno livrinho. Qual amigo é nosso Jesus? Número 5. Glória e louvor. Vamos cantar ainda o cântico número 16. Você conhece a fonte que jorra a partir da cruz, aonde Jesus uma vez morreu? Número 16. Ist es schon gekommen?
Obrigado. Sim, ninguém pode imaginar o que isso significa se não tiver visto a neve. Assim foi comigo no Brasil, quando me tornei crente e cantei esse corinho em português. Eu imaginava a neve, mas eu nunca tinha visto a neve de fato. E foi tal desejo em mim, quando eu vim então para a Alemanha, foi no fim de setembro, começo de outubro, eu esperava com ansiedade que nevasse. Mas eu vos digo, na cidade a neve ela é escura e cinza, mas nas montanhas a neve é tão branca que somente com um forte óculos de sol você pode suportar. Ele realmente ele brilha demais, ele ilumina praticamente, de tão branco que é, e tão maravilhosamente branco. O Senhor lavou a nossa culpa, irmãos e irmãs. Eu me alegrei de tanta forma quando eu vi esta neve, e eu sempre penso nisto, mais alvo que a neve. O Senhor lavou todas nossas culpas e pecados, assim nos alegramos por sua graça, e também nessa noite estamos confiantes que o Senhor nos abençoará poderosamente. Queremos ler uma palavra de introdução de 2 Coríntios, capítulo 3, os últimos 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Então, o irmão Borg orará conosco. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, adiante, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós nos levantamos para oração. Que palavra maravilhosa nós já ouvimos. Vamos todos abrir as nossas bocas e orar juntos, adorar juntamente a Deus e pedir a Deus que Ele, hoje à noite, nos abençoe a cada um que está presente. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesta noite. Nós te agradecemos por podermos estar aqui na Tua presença para receber o que Tu tens para nos dar ou nos preparaste para esta noite. Senhor, nós não olhamos para nós, mas sim olhamos para Ti, que tudo, de fato tudo, fizeste na cruz do Gólgota para nós.
Nós te agradecemos também nesta noite. Te pedimos, vem ao teu direito, fala aos nossos corações através da tua maravilhosa palavra, confirmada palavra de Deus. Senhor, que os nossos corações possam receber a tua palavra, ter fé e confiar em Ti. Então, Senhor, grandes coisas poderão acontecer no nosso meio nessa noite. Nós te agradecemos e nós glorificamos a Ti, damos a Ti a honra, porque Tu és digno de receber a gratidão, a honra e a adoração, porque Tu tens uma plena salvação consumada para nós no cruz do Gólgota, mais alvo que a neve. Assim nós cantamos e assim é também. Nós te agradecemos em o maravilhoso nome de Jesus. Amém. Vamos cantar já diretamente, somente crê, somente. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Sim, nós de fato já fomos abençoados pela palavra que foi lida. É simplesmente todo-poderoso quando a palavra de Deus nos fala diretamente e nós nos encontramos novamente na palavra. Nós encontramos novamente, podemos encontrar novamente na palavra. Que a Escritura não somente foi escrita naquela época para a igreja de Coríntios, o que nós lemos, mas direcionado a todos os verdadeiros crentes, a todos os tempos, em todos os povos, em todas as línguas, sobre toda a terra. E isto é o Todo-Poderoso na palavra de Deus, que nós cremos de coração e recebemos, podemos receber. Nós em breve voltaremos a isso. Primeiro, eu gostaria de saudar a nossa preciosa visita do Canadá, desejar todas as boas-vindas de coração. Sintam-se bem. Primeiro, a visita de Edmonton. O Senhor abençoe a todos, esteja convosco. Então, a visita aos Estados Unidos, de Atlanta, visita da África do Sul, visita de toda a Europa, e somos simplesmente muito, muito gratos por podermos estar ligados com todos que nesse tempo, de fato, ouvem a palavra de Deus, recebem, aceitam, creem e a recebem revelada.
que cada um é pensado pessoalmente e é tocado pessoalmente e também pessoalmente dá a resposta, sim, Senhor, eu creio. Saudações nós temos via telefone do irmão Mamba de Kolwezi, do irmão Dr. Bia de Bujimai. E se eu posso mencionar isso, esse irmão que com seu cunhado me recebeu já há mais de 36 anos lá, e Deus utilizou esses dois irmãos. Um era advogado, o outro era médico, e Deus os utilizou no país de forma especial. Então, irmão Etienne Ginton, irmão Jacques da Costa do Marfim, o irmão Malcolm de Durban, irmão Jean-Claude, que está na Inglaterra, deixa saudar Jeremias da Turquia. E sobre isso eu me alegrei de forma especial quando o irmão Jeremias da Turquia, ele ligou e pôde relatar daquilo que Deus lá está fazendo. Irmão Enodi, irmão Gilson, irmão Kupfer, irmão Bulumba de Goma. E isso é novamente algo muito especial. O irmão Elisha está aqui hoje. E há 4 semanas atrás, ele esteve em Goma. Há 4 semanas atrás. E você sabe o que aconteceu? 223 pregadores reuniram-se para verem a transmissão, para terem parte naquilo o que está acontecendo está sendo pregado através da palavra de Deus. E se então é relatado qual a distância que esses senhores até tiveram que viajar a pé ou de ônibus, então tem que voltar ainda a pé, mas Deus simplesmente enviou uma fome e as pessoas vêm para ouvirem a palavra. Então, o irmão Cornélios de Kigali, o irmão Gonga da África do Sul, então todo um grupo da América do Sul, então mais o irmão Thomas da América do Sul, o irmão Ashi da Costa do Marfim, o irmão Paul de Nairobi, o irmão Joseph de Kinshasa, mais um irmão da América do Sul, o irmão Cécio de Pretória. E agora eu vos pergunto, aqui está um monte de e-mails. Se eu não os mencionarei, então não é bom, mas se eu faço aqui saudações da Ucrânia, saudações especiais de Donetsk. Todos nós ouvimos o nome dessa cidade, Donetsk, o irmão Schmidt, nós pregamos lá e nós todos sabemos o que está acontecendo no momento lá, mas simplesmente saudações de coração. Então, do irmão Oleg, que está em Portugal e aqui com todo o grupo está ouvindo, Deus o abençoe. Saudações do irmão Cosme Bra de Angola. Saudações do irmão Moses Jean. Saudações do irmão Adonis. Saudações do irmão Ludwig da Hungria. Saudações do irmão do irmão Esmart do Congo, o irmão Roger do Congo, o irmão Mutika de Joanesburgo, o irmão Graf da Suíça, o irmão da Silva da Estado do Cabo. Vocês sabem onde é, não precisamos dizer mais.
irmão Funda, irmão Christian da Romênia, irmã Olvite e toda a sua casa e todos da Finlândia deixam saudar. O irmão Kalela deixa saudar. O irmão Lukran da Mongólia deixa saudar. Ele esteve há pouco lá. O irmão Lauren também deixa saudar. Mais uma vez, saudações da Hungria. Saudações mais uma vez do irmão Kabenga. Saudações do irmão Daniel de Kinshasa. Saudações do irmão Donati da Itália. Saudações de Covetti. Saudações do irmão Davi Pino de Palermo. Saudações de Bonina. Saudações mais uma vez da Costa do Marfim, do irmão Matthew. Saudações do irmão Chauffeur. Saudações da República do Congo mais uma vez. Saudações mais uma vez de Goma. Saudações de Deocrátias e Kalela de Londres, da África do Sul e de Calamba, República do Congo. Isso creio que é. Então, irmão Matthew, da onde quer que seja. Irmão Anderson, irmã Anderson de Auckland, Nova Zelândia. Irmão Bruce, da cidade do Cabo. Irmão Vladimir de Kishkiria. Quem sabe onde isso é? Sim, isto é precisamente na metade do caminho de Moscou até o outro lado da República Russa. Então mencionamos todos os irmãos e irmãs. Nós de fato somos muito gratos que Deus nos deu a oportunidade que a sua palavra pode ser levada a todo mundo e que nós temos parte nessa última e importante pregação, e isso não somente falamos, isto é de fato assim. Nós estamos no último período do tempo da graça. Tudo se cumpre, especialmente, se mencionar isso brevemente, com Israel. Isso nos move de fato de maior forma. Quem pode fazer algo que Deus escolheu, chamou Abraão de Ur da Caldeia, e lhe prometeu, lhe deu promessas, mas na primeira promessa não está somente mencionado um país ou um povo. Em ti devem ser abençoados todas as gerações da terra. Gênesis 12. E assim aconteceu. Todos os povos da terra foram incluídos no plano de salvação divino. Já em Isaías 42, em Isaías 49, em Oséias 1, Oséias 2, vós que eres um não povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. E Gálatas 3, em Cristo, todos foram abençoados em todos os povos e todas as línguas. Mas isto, o que está sendo feito com Israel, e todos nós de fato compreendemos, é incompreensível, mas todo mundo está simplesmente contra Israel.
E o Senhor, no primeiro encontro com Abraão, ele disse: quem abençoa a ti, eu abençoarei também. E quem te amaldiçoa, eu o amaldiçoarei. O que Deus pode começar com pessoas que sequer reconhecem o plano de salvação, que sequer aceitam o que Deus nos deixou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus pode fazer, começar com pessoas que afirmam, primeiro, quando Israel não mais existir, então o que? Deus assim fez. Isso pode ser lido na Santa Escritura, mas isso com Gaza nós já contemplamos a última vez. Gaza não será mais. Se acontecer agora, ou em alguns meses, ou em um ano, ninguém pode predizer, mas assim está de fato escrito em Sefânia, no 2º capítulo, em toda Sofonias, o que devemos falar além disso. Aqui pode ser lido em Sofonias, capítulo 2, versículo 4. Pois Gaza será devastado e Asquelon para deserto, Ashdod no meio-dia será despovoado e Ecrom desde a sua base será destruído. Mas o que devemos então dizer? Isso é profecia bíblica. Deus sabia como os povos reagiriam. E então está escrito aqui a ameaça no versículo 5, especialmente e no versículo 7. E será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela... Sim, então no versículo 10, isto terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Assim está escrito na profecia bíblica. Assim já foi predito. E assim acontece e acontecerá adiante. Então nós temos, antes de termos começado com o versículo 4, no versículo 3 está: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Somente isso como consideração. Nós não nos intrometemos na política, mas jamais houve um Estado palestino. Só havia a Transjordânia e toda esse West Bank, o Banco Ocidental, faz parte disso. Em 1964, eu fui com um ônibus de Amman, eu passei pelo todo o lado ocidental até as portas de Jerusalém. Sim, era a Transjordânia. E Gaza, enquanto pertencia a Israel, eles estavam vivendo num estado de bom estado como nenhum outro país da terra. Quão frequentemente nós visitamos com nossos grupos de viagem em Ashkelon. Nós tivemos todos os lugares. Somente quando se tornou independente, então os inimigos de Israel fizeram seus túneis para cumprir destruição. Mais uma vez, para consolo, o que se refere ao tema de Zacarias. De Zacarias,
Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8. Aqui é versículo 3 e versículo 4. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Deus, o Senhor, Ele colocará o seu reinado sobre Sião, de lá para todo o mundo. Então nós temos versículo 7, em Zacarias capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Simplesmente poderosas as promessas que Deus deu. Talvez somente versículo 9 para isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Já a reedificação do templo já foi prometida nesse contexto. Isso acontecerá tão certo quanto está escrito. E então em Apocalipse capítulo 11, meçam o templo de Deus e aqueles que adorarão. Isaías 65 e 66, tudo será santo no templo e pertencerá ao Senhor. Essas são as promessas para Israel. Nossas promessas, as promessas para a igreja, são para nós naturalmente mais valorosas, as mais valorosas, mais importantes, e agradável é se cremos nelas de coração e pela graça vivenciamos tudo. Sejamos sinceros. Quando lemos a palavra de introdução, nós nos encontramos novamente. Se está escrito, eu lerei mais uma vez versículo 14, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E isso também já dissemos, irmãos e irmãs. Somente ler o Torá ou ler os profetas não basta. A coberta tem que ser tirada, o véu tem que ser tirado dos corações e dos olhos. E isso somente pode acontecer através da revelação de Jesus Cristo.
Quando ontem li numa revista de Israel que Elias já tem que estar aí e em cada momento ele apresentará o Messias. Então eu me pergunto de fato como as pessoas chegam a isso. Naquela época, quando o Messias veio, agora ele vem primeiro para nos levar para o lar, como noivo, para buscar a sua noiva, e então ele se revelará ao seu povo de Israel, mas não sobre uma jumentinha. Isso já foi há 2000 anos. Se ele vem agora, então ele vem como Senhor, como Rei, e se revelará ao seu povo. Irmãos e irmãs, é simplesmente algo extraordinário que Deus nos revelou todo o seu plano de salvação pela graça, como nós lemos no versículo 17, 2 Coríntios 3, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Simplesmente introdução no pleno conselho e salvação do nosso Deus. E então, mas eu espero que todos nós estejamos em concordância com isso quando é dito aqui, mas todos nós, não somente ele e alguns apóstolos, mas todos nós que cremos, assim está escrito, versículos 8, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ó, quão gratos podemos ser que Deus, especialmente Paulo e os apóstolos, pôde utilizar, descrever tudo o que temos que saber até o fim. Recebemos a introdução de tudo. Então, no capítulo 4 ele escreve, também nós lemos juntos, versículo 1, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós recebemos um ministério, nós ministramos os mistérios de Deus e pregamos todo o conselho de salvação de nosso Deus, e de nós é exigido que nós permaneçamos fiéis. A mim agrada o versículo 2 de forma especial também, no capítulo 4, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém. Isso podemos mais uma vez dizer nesse lugar. Aqui que é pregado, isto seria pregado se o nosso Senhor estivesse aqui visível, tivesse tomado lugar aqui visivelmente.
E eu digo isso com o coração sincero. Jamais em minha vida eu tive algum ganho de vergonha, alguma coisa assim, tipo em pensamento sequer, ou fazer alguma coisa de vergonhosa oculta. Não, por quê? Aquilo que Deus nos revelou e nos confiou, isso nós podemos passar adiante. E quem é de Deus, a este é revelado. Aqui é descrito precisamente o que acontece com aqueles que não creem, para eles permanecem cobertos e eles se perdem, e para aqueles que creem, a esses é revelado. E então versículo 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que falou, se torne luz, seja luz, o mesmo Deus, através da sua palavra, falou conosco e se tornou luz. Como o irmão Branham ressaltou frequentemente, ao anoitecer será luz. E foi sempre assim. Quando o tempo do cumprimento das promessas chegou, Deus, Ele teve aqueles na terra que creram, puderam crer, receber e pela graça vivenciar. O que ainda me move também está em 2 Coríntios, capítulo 6. Aqui nós temos o que o nosso Senhor, de forma especial, colocou no coração de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Isto já nos últimos cultos já se tornou grande para mim. Também no último sábado em Zurique, no último domingo em Zurique, quem de fato reconhece o dia da salvação, a este é ajudado. A este é ajudado no dia da salvação. E por isto é simplesmente tão importante aceitar e receber o que Deus prometeu para nós nesse tempo. O que Ele prometeu, o que Ele deu. Vamos ler mais uma vez todo o versículo. Porque diz, Isaías 49, versículo 8, está escrito, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, não em algum tempo, agora, hoje é o dia da salvação. E isso, pela graça, nós pudemos reconhecer que existe um hoje para nós, que nós cremos nas promessas para esse tempo, aceitamos e recebemos. Em Isaías 49, nós temos as promessas poderosas para aquilo que deveria acontecer, o cumprimento em Mateus 12, mas vamos ler Isaías 49, o que foi predito
E então se cumpriu. Isaías 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Este é o dia da salvação. Este é o tempo da graça. Nenhuma pessoa precisa se queixar. Na promessa está de fato, está Israel e todos os povos estão incluídos, foram incluídos. E se contemplarmos precisamente em duas passagens, nos Atos dos Apóstolos, Paulo pregou e de repente ele teve que, eu digo assim com dor, infelizmente teve que dizer aos judeus: porque vocês não aceitaram, não aceitam o Evangelho, nós agora viramos para os gentios, pois assim está escrito: eu te coloquei como luz para os gentios. E uma segunda vez, quando os incrédulos judeus o perseguiram de tal forma e colocaram toda a cidade contra eles, ele teve que dizer mais uma vez: agora eu me viro aos judeus novamente. Deus teve um tempo para Israel, Deus tem um tempo para os judeus, e Deus mais uma vez terá um tempo para Israel. Tudo foi dito de antemão e assim se cumpriu até o nosso tempo. Não basta para mim. Aqui Deus disse que eu restaure as tribos de Jacó, de Israel. Não, também te dei para a luz dos gentios. Para quê? Para que todos se tornem cristãos, para que a minha salvação, no dia da salvação, chegue até a extremidade da terra, se torne revelada. E disso é que se trata. Deus não nos deu um cristianismo, Ele nos deu a verdadeira salvação e o verdadeiro perdão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no Novo Testamento, diretamente a introdução em Lucas capítulo 1, como através do Espírito de Deus foi dito o que aconteceu naquela época, e da mesma forma foi dito o que acontece hoje. Lucas capítulo 1, aqui está, Lucas 1, versículo 67. Lucas 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. No versículo 70, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Como falou, como prometeu. Versículo 72, para manifestar misericórdia a nossos pais
e lembrar-se do seu santo concerto. Ele se lembra do seu pacto e do seu povo e as suas promessas que ele nos deu. E então, isso também me agrada muito. Vamos ler adiante, versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E agora vem, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Isto é a promessa de Malaquias 3, versículo 1. Primeiro, as palavras proféticas e então a referência à promessa de Malaquias 3, versículo 1. E por quê? Para que preparar os caminhos, versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Não uma religião, não. No dia da salvação, o conhecimento da salvação para que seja dado na remissão dos seus pecados. Começa com perdão, com reconciliação, começa que o Senhor nos toca e que nós respondemos, que Ele nos chama e que nós podemos seguir esse chamado. Então, os versículo 78, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Vamos falar mais uma vez. Não uma nova religião, sim reconciliação com Deus, perdão dos pecados, simplesmente uma vivência pessoal de salvação com Deus. E então, assim dessa forma quer a misericordiosa, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Um compositor de hino, ele canta, quando paz com Deus preenche, traspassa minha alma, então o meu coração jubila e se regozija. Posso perguntar, quem teve uma vivência sobrenatural de salvação, que primeiro implorastes, primeiro tivesse que perseverar e orasse por perdão, e de repente algo aconteceu, que você recebeu então a certeza, o Senhor, Ele me aceitou, Ele me perdoou, e então vem um louvor, mas então vem o louvor. Ninguém precisa produzir, Ele está simplesmente lá. É como uma fonte que rompe e que traz a gratidão ao Senhor. Então, Deus o Senhor, de fato, Ele cuidou de tudo, mas temos
temos que entrar no caminho desde o começo. E nosso Senhor lhe disse: estreito é o caminho e a entrada do caminho que leva à vida, o portão que leva à vida, e são poucos que encontrarão. Por isso, entrai pela estreita porta. E assim agradecemos a Deus o Senhor por podermos pregar o Evangelho de fato no seu núcleo. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, o que se refere ao aperfeiçoamento, deixe-me ler do Evangelho de João, capítulo 17, João 17. Aqui o Senhor colocou a obra de redenção como completa, como perfeita. João 17, versículo 4. João 17, versículo 4. Vamos ler versículo 3 junto. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora vem o versículo maravilhoso que o nosso Senhor expressou: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A obra de redenção, não somente começada, mas consumada, está consumado. A redenção não foi somente feita, ela foi feita e consumada naqueles que se deixam consumar, que até o fim permanecem fiéis e aceitam e recebem aquilo que Deus disse, e então alcançam o alvo final. Nós temos um grande número de passagens bíblicas que falam disso, mas uma coisa, uma que vem a mim e a todos nós de coração, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. E por favor, irmãos e irmãs, não contemple isso, que o Senhor nos quer exortar. Ele quer, mas passar diante dos nossos olhos que a obra consumada, que tem que vir a consumação dentro de nós por fé e por obediência. Ele consumou a obra, mas a obra tem que em ti e em mim encontrar consumação também. Por isso está em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1 a 4. Ora, irmãos, todos que receberam maná e tomaram água da fonte, grandes coisas e sobrenaturais coisas dentro do seu povo. O Senhor mesmo os visitou na coluna de nuvem e de fogo, os acompanhou e beberam da rocha que estavam batizados em Moisés, foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E o resultado, no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E vocês sabem o que ainda está escrito? Eu vos lerei isso
do versículo 10 e versículo 11 do mesmo capítulo, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos e irmãs, nós temos que, de fato, temos cuidado de nós. Temos que consagrar nossas línguas ao Senhor. Isso também já dissemos aqui repetidas vezes. Em Pentecostes, não se tratou somente da unção com o Espírito para o preenchimento, e o preenchimento com o Espírito se tratava que as línguas foram purificadas pelo fogo, e que as línguas sejam primeiro purificadas e então colocadas no ministério de Deus. E aqui nós lemos, qual seja, que o destruidor arrancou aqueles que murmuraram. Nada estava bem, Moisés não fez direito, tudo de alguma forma não era assim como eles queriam que fosse, mas era assim como Deus queria que fosse. E por isso, irmãos e irmãs, nós temos que também cuidar, pois o próximo versículo está direcionado a você e a mim, de fato, já naquela época. Versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora imagine, há 2000 anos, o homem de Deus escreve o que para o nosso tempo estava determinado e é determinado para o nosso tempo. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para mim e para você. Nós levamos a sério um alerta, uma exortação, ou simplesmente passamos adiante disso, ao largo disso? Irmãos e irmãs, deixe-nos tornar cada alerta que Deus nos deu na sua palavra, deixa-nos aceitar esse coração, pois assim está escrito aqui. Ora, estão escritos para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. O fim esteve tão próximo como está hoje. Não estamos vivendo no fim do tempo do fim. Deixe-nos cuidar que nós, de fato, sejamos encontrados na vontade de Deus, que nós edifiquemos uns aos outros, consolemos uns aos outros, exortemos uns aos outros, para que juntos possamos chegar ao alvo. Também isso, irmãos e irmãs, também isso eu já disse algumas vezes aqui, tão certo. Tão certo quanto semeamos somente a verdadeira palavra de Deus e pregamos somente a verdadeira palavra de Deus, e vocês, na fé, aceitaram, tão certo acontecerá quando o Senhor tomar o trigo no seu celeiro, que todos vós que creem agora de coração estarão juntos. Eu jamais crerei de outra forma. Eu não crerei que Deus vos chamou para vos dar esperança, que vocês não vereis cumpridas, se Deus dá promessas. E também essa promessa é, de fato, como lemos de João Batista,
Ele preparou o caminho para o Senhor. Isso podemos ver ainda em Lucas capítulo 1, o que de fato aconteceu com aqueles que aceitaram e receberam a palavra. Aqui nós podemos ler Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à imprudência, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isto está ligado com essa pregação. E se está escrito, na maioria deles que foram chamados para fora, Deus não teve boa vontade, não teve com prazer, porque estavam descontentes com tudo que estava acontecendo e fizeram o povo ficar descontente, e 23.000 de uma só vez tiveram que morrer. Isso foi passado diante dos nossos olhos. Nós, que agora no fim do tempo da graça estamos vivendo, que o Senhor de fato está, que realmente alcance os nossos corações, não as nossas cabeças, mas sim nossos corações, e que possamos chegar a essa fé viva, no Deus vivo, e nos deixamos introduzir na obediência, na vontade de Deus. Também isso tem que ser ressaltado repetidamente. Tão certo quanto houve um antecessor na primeira vinda de Cristo, que preparou o caminho do Senhor e guiou o povo de Deus ao Senhor, assim como lemos, para apresentar ao Senhor um povo bem preparado. O que deve acontecer agora através da pregação? Quão frequentemente nós já mencionamos Mateus 25, versículo 10, os que estavam prontos entraram, os que estavam prontos entraram, e a porta foi fechada. Eu não creio que falo para as virgens imprudentes. Eu creio que nós somos a noiva do Cordeiro, pelo menos uma parte de todo mundo, e todos que agora creem de coração, que têm parte, que receberam parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. E para isso, de fato, cabe a promessa que no fim do tempo da graça, Deus quis enviar um profeta para trazer tudo ao estado correto e para que fosse apresentado ao Senhor um povo bem preparado. E por isso, o chamado foi feito, passou-se com o nosso amado irmão Branham, como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E esse é o fato divino dos nossos dias. Eu não sei se eu deveria mostrar isso para vocês, mas nos Estados Unidos da América, colocaram debaixo da foto com a coluna de fogo, como em Houston, Texas,
foi feita a foto quando o irmão Dr. G. Lacey confirmou que não houve dupla iluminação, que esta luz sobrenatural estava lá, senão não poderia ter sido recebida pela câmera fotográfica. E debaixo dessa foto poderosa, colocaram um texto especial, e lá está escrito, de fato, eu posso trazer amanhã, está escrito de fato, assim como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você antevirá a segunda vinda de Cristo. De mensagem não está nada mais dito, simplesmente uma falsificação debaixo da foto com a luz sobrenatural, com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham e debaixo, na última linha, essa falsificação somente para dizer com o ministério do irmão Branham já tudo chegou ao fim e que ninguém mais, também o irmão Frank também não tem o direito de colocar-se no direito de carregar a mensagem. Isso tudo já é passado. Não, e mais uma vez não. Nós somos carregadores da mensagem divina até que o Senhor retorne. E somos simplesmente gratos, de coração gratos, que o Senhor nos manteve na sua palavra. Vocês podem me compreender quando eu penso sobre isso, mesmo que seja um testemunho pessoal, mas como o Senhor guiou todos os caminhos, também isso eu já contei aqui, após o irmão Branham ter repetido, falado palavra por palavra aquilo que o Senhor disse para mim, e quando chegamos ao fim com esse tema, de repente ele disse sobre a viagem de Paulo para Jerusalém: você não precisa se preocupar sobre isso, estava na vontade de Deus. Agora eu vos pergunto, cada vez quando eu li os Atos dos Apóstolos, eu parava nisso. Eu simplesmente perguntei: Paulo, você colocou a lei novamente em poder diante de ti? Você pagou para a purificação para ti e para os teus irmãos? Você colocou um juramento? Você entrou no templo? Por que você fez isso? Cada vez, quando eu li os Atos dos Apóstolos, e de alguma forma eu não conseguia compreender isso. E de fato, simplesmente assim, irmão Frank, sobre a viagem de Paulo para Jerusalém, você não precisa se preocupar, estava na vontade de Deus. Irmãos e irmãs, de graça, pela graça, eu pude ver esse ministério sobrenatural e vivenciar pessoalmente, e por isso a dor é maior ainda. Se alguma coisa é modificada, o que o irmão Branham acima de 100 vezes disse com Eva, foi somente uma palavra que foi acrescentada, e a queda no pecado já tinha acontecido. Sequer uma palavra pode ser modificada, acrescentada ou retirada. Tudo tem que ser deixado assim como é. Irmãos e irmãs, hoje temos a Santa Ceia do Senhor. O desejo foi tão grande em alguns irmãos e irmãs, especialmente naqueles que uma vez por ano podem vir e simplesmente trouxeram a expressão, o pedido, que nós
devemos ter a ceia do Senhor. E o Senhor também disse naquela época, e me alegrou de coração de manter a ceia, festejar a ceia convosco. E ele disse, eu não beberei mais do fruto da videira até que eu beba novamente convosco no reino de Deus. E se lermos 1 Coríntios 10, uma parte nós já lemos, a segunda parte nós podemos ler. Vocês compreenderam o que foi dito? Vocês compreenderam do que se trata? Que de fato nada pode ser modificado, tudo tem que permanecer assim, como Deus, o Senhor, disse. E aqui, no mesmo capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós lemos somente versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Quando partirmos, tivermos o pão aqui em breve e oraremos ainda, e colocaremos tudo diante do Senhor, faz parte de manter a ceia do Senhor, festejar a ceia do Senhor até que Ele venha, até que Ele retorne e nos leve para o lar. Então, festejaremos a ceia com Ele. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Irmãos e irmãs, amigos, especialmente quando vi todos os jovens que vieram com o nosso irmão da Polônia, também todos os outros jovens, então simplesmente cresce o profundo anseio no meu coração que todos os jovens, que todos, pequenos e grandes, vivenciem pessoalmente a Deus, que no dia da salvação a reconciliação e o perdão não seja pregada simplesmente, mas por todos tenha sido vivenciada. Nós podemos pregar o perdão, mas perdão está na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Gólgota. Aconteceu o perdão dos nossos pecados. E como lemos na introdução, também as nossas vestes serão mais alvas que a neve. Terão um brilho ainda, um maravilhoso brilho. Como vi no arrebatamento, nessa multidão vestida de branco, nenhuma lembrança mais no passado, nada, tudo será para sempre, será passado. Então, seremos convertidos à imagem do nosso Senhor, seremos jovens e eternamente nos alegraremos da glória do nosso Senhor. Prezados jovens e todos que ainda hoje, que pela primeira vez estão aqui, Deus nos dê a todos graça, e todos que vêm novos, que ainda não viram o pleno evangelho dessa forma, talvez, que
talvez somente pertençam a uma igreja ou são membros de uma igreja. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo agradável. Hoje nós clamamos no lugar de Cristo: deixai-vos reconciliar com Deus. Na Santa Ceia, somente deveriam tomar parte aqueles que a obra de redenção da qual lemos aqui, e o nosso Senhor mesmo disse: eu consumei a obra que tu me comissionaste. E na cruz ele exclamou: está consumado. Somente quem aceitou e recebeu a redenção pela cruz do Cordeiro deveria e deve e pode com boa consciência tomar parte na Santa Ceia do Senhor. Quem aceitou o perdão, quem ainda não aceitou o perdão pelo sangue do Cordeiro, não foi nascido ainda para uma viva esperança. A Santa Ceia é uma memória naquilo que aconteceu por nós, mas tem que acontecer em ti e em mim, tem que acontecer em todos nós. Perdão, nós podemos pregar, mas Ele, nosso Senhor, é o que disse que perdoa todos os teus pecados e santifica e cura todos os teus erros. Também salvação podemos pregar, mas nas suas feridas, nas suas pisaduras já fomos curados. Talvez eu possa mencionar isso aqui, o que eu mencionei aqui na quarta-feira, na hora da Bíblia. O irmão Branham disse em janeiro de 55, assim como vocês no campo natural atuam, por exemplo, quando vocês querem dirigir de carro, vocês não se sentem e se preocupam como isso deve acontecer. Tudo o que fazem no campo natural, isso vocês fazem de fato automaticamente. Vocês sabem como deve ser feito. Então, ele vai para o campo espiritual e diz da mesma forma, é no campo espiritual. Vocês só precisam entrar, vocês só precisam aceitar na fé, sem esforço, sem pensamentos, fazer pensamento sobre isso. Está consumado. Então, irmão Branham, de fato, isso me dominou de forma muito forte. Ele disse o seguinte: aqui na plataforma estão aqui as muletas, lá está aqui uma barra de transporte e lá está uma cadeira de rodas, está já dobrada. Vejam a plataforma, vejam isto, o que foi colocado aqui. Então ele se volta para o público, o culto, e irmão, irmã e a irmã, vocês levantem-se por favor, nos quais ontem à noite esses milagres aconteceram. 1, 2, 3, 4, todos se levantaram, um após o outro. Lá eles estavam sentados curados e as muletas estavam na plataforma, estavam no púlpito, e a barra de transporte, a cama estava aqui na plataforma, e as pessoas estavam curadas, estavam sentadas no culto. E então, como dito, o irmão Branham fez essa comparação, simplesmente sem esforço, a partir de coração, crer nas suas feridas. Você está curado. Aceite, eu utilizo minha palavra naturalmente, aceite como óbvio, simplesmente aceite como fato, como
como te pertence pessoalmente a ti, que aconteceu para você, que você foi redimido, que você foi curado. Aceite assim, pessoalmente, sem esforço pessoal, e agradeça ao Senhor, e se tornará revelado. É simplesmente agradável que Deus pode utilizar um homem que não fazia teoria, mas da prática ele pôde relatar, e a confirmação estava sempre, após a pregação estava presente quando ele orava para os enfermos. O Senhor também hoje é o mesmo. Vamos resumir a boa vontade de Deus, o comprazer de Deus, primeiramente, estava no Redentor. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Então a comparação com Enoque, a boa vontade de Deus estava descansando sobre ele, e ele foi arrebatado. E na maioria deles, Deus não se agradou, porque eles murmuraram. E então o alerta a vós, aos quais veio o fim dos séculos, esses alertas foram escritos para vocês e pensados para vocês. Que a santa palavra de Deus possa nos tocar, que também esse culto a Deus possa servir a todos nós, que Deus chegue ao seu direito também hoje e com todos sobre toda a terra que estão ouvindo agora ou no futuro ouvirão, que essa obra que ele consumou naquela época e consumou, que ele possa consumar em ti e em mim, para que seja consumado para o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos no poder do sangue do Cordeiro, no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E Deus está presente hoje para salvar os pecadores, curar os enfermos, libertar os amarrados. Deus, Senhor, dê graça que possamos crer e que possamos vivenciar. Amém. Nos levantamos para a oração. Vamos cantar o coro. Assim como sou, assim tem que ser. Se tivermos, especialmente jovens ou quem que seja, tivermos nosso meio que querem consagrar suas vidas ao Senhor, se vocês ainda não têm a plena certeza, aceitem hoje na fé. E se sentirem, venham para frente, venham diretamente para frente, enquanto nós cantamos o coro mais uma vez. Às vezes, isso serve para o nosso bem quando temos a coragem diante do Senhor, diante das pessoas, para aceitar e receber o que Ele, pela graça, nos deu. Se alguém deseja que oremos juntos, vocês podem vir para frente.
Alguns vêm ainda, vamos cantar. Amados irmãos e irmãs, no Senhor, o chamado veio, vocês o ouviram, e o Senhor guiou de tal forma que vocês vieram para a frente para receberem, e está escrito no Evangelho de João 1, tantos quantos o aceitaram, a estes ele deu poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, a todos que creem no seu nome. Vocês creem de coração? Digam amém. Vocês creiam, por favor, de todo o coração. A palavra de Deus é confiável. Deus está na sua palavra santa. E também a expressão de nosso Senhor, quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Por isto, o chamado, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos darei paz, para alívio para as vossas almas, descanso para as vossas almas, porque lemos a palavra que no dia da salvação, o perdão dos pecados foi pregado no nome de Jesus Cristo, ou deveria ser pregado no nome de Jesus Cristo. Deve ser para que esse perdão no sangue do Cordeiro, nós pregamos hoje, e vocês aceitam pessoalmente o perdão na fé. Olhem todos para cá. Creiam de todo o coração, aceitem, recebam. Aqui, ele não rejeita ninguém. Ele não faz aqui uma acusação para ninguém. E seus pecados fossem escarlata, se tornarão alvos como a neve. Simplesmente, pleno perdão, de uma vez por todas. Aceitem na fé. E então, este será o maior e mais importante dia em vossas vidas. E a palavra da cruz terá cumprido aquilo para o qual foi enviada. E está escrito, aqueles que estavam perdidos, que se perdem é algo tolo, mas aqueles que são salvos, vocês que vieram para frente aqui, vocês que creem, isto se tornará com o poder de Deus. Hoje, a palavra se torna poder de Deus para vocês e será revelada. Vamos orar agora juntos. Orem após mim o que eu orarei agora. Amado Senhor, orem bem alto. Nós chegamos juntos a Ti. Nós aceitamos o perdão. E agora, muito pessoalmente, amado Senhor, eu te agradeço que Tu me aceitaste, que Tu perdoaste os meus pecados, que eu posso ser Tua propriedade. Tu me salvaste, Tu me destes graça, eu pertenço a Ti para o tempo e para toda a eternidade. Por favor, aceitem na fé isto.
Aleluia. Glorifiquem ao Senhor, agradeçam ao Senhor, honrem o seu santo e maravilhoso nome. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Amado Senhor, eu te consagro a todos que vieram para a frente, que seguiram o teu chamado. Eu te consagro a ti, eu os consagro a ti nesta hora. Tu os aceitaste e recebeste, tu perdoaste a todos e agraciaste a todos. Eles podem ser tua propriedade e podem tomar parte na tua ceia, para através disto também serem lembrados o que tu fizeste por nós na cruz do Gólgota. Amado Senhor, abençoe a todos, esteja com todos, que possam, de plena convicção da fé, partirem daqui com a certeza da fé que tu os aceitaste, perdoaste e que se tornaram sua propriedade para o tempo e para a eternidade. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém.
pedimos que o irmão Didier venha para a frente para fazer oração final. Irmão Arben, por favor, venha para traduzir. Nosso Pai, nós viemos para te falar muito obrigado. Nessa noite, tu falaste de fato como um pai para nós, com os seus filhos e filhas. Tu nos deste a certeza que a tua obra está consumada. Que teu nome seja exaltado, nosso Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, por tua graça. Nós temos essa certeza que tu de fato nos perdoaste e a tua vida ofertaste na cruz do Calvário. Que ainda hoje nós podemos nos alegrar. Nós alegramos pela obra que tu consumaste. E nós podemos ver que temos um bom posicionamento e a esperança viva. Obrigado, Senhor, pela graça, por teu chamado que nós aceitamos, por tuas promessas que nós cremos, por tua fidelidade. Nós agradecemos por abençoar cada um de nós, que tu nos mantivestes na fé, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Louvor, honra, louvor e adoração a ti. Amém. Fé